Bom dia, meus amigos. Nesse dia tão belo, com tanta paz, vamos buscar, através da oração, nos ligarmos a Jesus. Jesus, amado Mestre, nós vos agradecemos, Senhor, pelas bênçãos deste dia. Nós vos agradecemos, Senhor, pela noite que nos permitiu reencontrar amigos do plano espiritual. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa vida encarnados. Nós te agradecemos, Senhor, pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos amigos. Doce amigo Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, pelo teu Evangelho, onde nos ensina a caminhar, onde nos ensina, Senhor, a buscarmos dentro de nós mesmos os valores que se encontram íncitos quando o Pai maior nos criou. Senhor, que as vossas bênçãos, que o vosso amparo possam envolver a toda a terra, possa iluminar ao coração de todos os que sofrem, possa abençoar a todos aqueles que se entregam para que possamos viver. Possa, Senhor, se fazer presente em todos os governantes da terra. Rogamos-te, amado Jesus, especialmente pelos governantes desse nosso amado Brasil, para que possamos crescer em fraternidade e paz. Jesus, ensina-nos, ó Senhor, a caminhar. Ensina-nos, ó Senhor, a aprendermos a renunciar. Aprendermos, Senhor, na fraternidade maior, a realmente sermos irmãos. Se conosco, amado Mestre, mas ajuda-nos a estarmos contigo. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 1, começando hoje o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar um pouco hoje sobre Moisés e o que ele representou para todos nós trazendo o advento da primeira revelação. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. O povo israelita, ele estava sob o jugo da escravidão dos egípcios. O povo egípcio, eles detinham uma tecnologia, um conhecimento, principalmente um conhecimento espiritual acerca da vida após a morte, muito grande. E por deterem todos esses conhecimentos, que na época, como ainda hoje é, todo conhecimento ele acaba se transformando numa expressão de poder,
eles escravizaram todo esse povo. Mas os egípcios, eles se perdiam um pouco por conta da multiplicidade de deuses. E esse conjunto social denominado israelita, até mesmo por terem um inimigo em comum, por estarem numa situação tão difícil como eles estavam, daquela escravidão, eles foram se unindo, se fortalecendo entre eles cada vez mais, e eles tinham uma crença muito forte no Deus único. E essa crença nesse Deus único, essa crença no Deus verdadeiro, isso gerava um incômodo muito grande no Império Egípcio, porque esses estudos que eles faziam dos antigos profetas, das Escrituras, tudo isso que eles sustentavam com eles, davam eles uma fé viva e também ajudavam eles a refletir, a pensar sobre qual seria o verdadeiro valor da vida. Essa luz que esse povo trazia consigo assustava os egípcios. Tanto é que aqueles indivíduos, aqueles componentes desse conjunto social israelita, que mais se destacavam trazendo os conhecimentos das Escrituras, eles eram expulsos, eles sofriam muito, eram torturados, porque não era interessante essa iluminação, porque todo aquele que se ilumina, que consegue sentir a verdade da vida eterna, mas essa verdade conforme Deus, por meio de Jesus, trouxe para nós, depois mais à frente, e que os profetas vinham trazendo ao longo dos tempos, todo aquele que consegue sentir essa verdade, fortalece essa fé, essa certeza do Deus eternamente bom, justo e misericordioso, essa pessoa nunca mais será escravizada. Ela pode até ter o corpo da matéria escravizado, mas o espírito é livre. E quando o nosso espírito é livre, ninguém nos domina. Então, o domínio do corpo de carne por outras pessoas, seja no ambiente de trabalho, seja onde for, isso não representa nada. Porque se o meu espírito é livre, eu nunca vou tatear nenhuma humilhação. Podem fazer o que quiserem comigo, mas eu não sinto o que fazem comigo. Então, o que fazem comigo, o que os outros fazem, passa a ser só uma expressão do que o outro é, mas aquilo não me afeta. Porque a única pessoa capaz de promover qualquer afetação a si mesmo somos nós mesmos. Ninguém no universo consegue interferir no meu espírito, no eu espírito, Renato. Somente eu mesmo posso fazer isso. Ou seja, o que importa não é o que os outros fazem, é o que eu faço com o que os outros fazem. E se eu tenho essa fé, se eu tenho esse pensamento livre, se eu tenho essa compreensão bastante sólida do Deus eternamente bom, justo, misericordioso, não há o que ninguém faça, eu estarei sempre em paz comigo mesmo. E lógico é que para todo povo dominador, para todos que querem exercer esse controle, esse mando, todas as vezes que eles se deparam com alguém que, a despeito de todas as dificuldades, mantém a serenidade e a calma, e esses dominadores sentem que não conseguem exercer o domínio sobre aquele espírito, a sensação de desequilíbrio, a sensação de impotência, a raiva, ela é muito grande, porque esse indivíduo materialista, déspota, não está conseguindo fazer o que ele gostaria de fazer.
que é o controle absoluto. Então, dentro de todo o Império Egípcio, de uma maneira coletiva, esse povo representava esse ponto de luz. E dentro do aspecto da história bíblica, que nós já conhecemos, nós temos a figura de Moisés, que teve uma excelente educação, porque morou no palácio, ele foi adotado. Nós temos aquele início da história onde ele foi pego naquela cesta que vinha no rio. Foi conduzido como se fosse realmente um filho da corte, apesar de algumas vezes ter algumas desavenças, porque eles não aceitavam, porque não era filho do mesmo sangue. Mas o fato é que, por uma série de questões históricas, que a gente vai procurar não se ater, Moisés deixou o Império Egípcio, principalmente depois daquele embate que ele teve com um guarda, e acabou matando esse guarda egípcio, porque esse guarda egípcio estava maltratando um israelita, e ele já tinha sentido essa conexão com o povo israelita, porque ele sabia que aquele era o passado, aquela era a origem dele e principalmente aquele era o planejamento encarnatório. Então Moisés fugiu e até que depois de um determinado tempo ele retornou. E Moisés retornou acompanhado por um espírito que muito o auxiliou, e Moisés começou esses trabalhos de libertação do povo israelita. E como todos nós sabemos, nós tivemos as pragas, nós tivemos inúmeras ocorrências que perante a toda a coletividade sedimentou Moisés como a representação desse Deus na terra. Por conta de tudo isso, de eventos como o do Mar Vermelho, por conta de outras situações onde Moisés se apresentava com um poder sobrenatural para aquele povo, ele foi aceito sem qualquer questionamento. Pelo contrário, foi se estruturando uma relação de respeito, uma relação até de colocar Moisés na figura do representante realmente de Deus na terra. E essa população confiou cegamente nele e o seguiu, logicamente. Nós temos alguns estudos que dizem que Moisés conduziu de 500 a 600 mil pessoas no deserto. E aqui a gente pode fazer uma pequena parada para tentar refletir. O que é que são 500 a 600 mil pessoas? Vamos pensar. Essas pessoas saíram andando naquele sol quente. Elas abandonaram tudo. Não tinha supermercado no deserto. Não tinha sequer água. Não tinha nada. E elas foram. Olha o magnetismo desse espírito. Olha a representação desse espírito neste momento no planeta Terra. E a despeito de todos os sofrimentos, essas pessoas continuaram seguindo. E aqui nós podemos entrar de uma maneira mais específica no que esse parágrafo que a gente leu no Evangelho trouxe para nós, que são dois pontos bastante diferentes. Um é a lei trazida por Deus no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos, e a outra é a lei mosaica, a lei civil que ele teve que instituir. Vamos começar por essa. Como a gente estava conversando aqui, nós estávamos ali com 500 a 600 mil pessoas naquele deserto. E aquele povo era um povo rude, um povo que viveu todo tipo de arbitrariedade,
quando estava sob a dominação dos egípcios. Então, eles foram educados na violência, foram educados nos mandos e desmandos. Era uma realidade bastante complicada. E por conta de tudo isso, esse povo, ele agia da mesma maneira. E quando a situação começou a complicar bastante no deserto, porque a necessidade, as grandes necessidades do espírito, né, e do corpo de carne, quando essas necessidades afloram, principalmente a falta do alimento, a falta de uma segurança, quando isso vem à tona de maneira mais pungente, mais forte, também afloram as nossas más tendências. Nós ficamos mais irritados, mais susceptíveis. E o fato é que nessa jornada nós começamos a ter vários momentos de violência entre os próprios israelitas, seja no sentido de conseguir comida, seja no sentido das necessidades sexuais, até mesmo de estupros, seja no sentido de roubo, seja no sentido de morte. Então Moisés, esse espírito, estava nesse cenário, e a gente precisa contextualizar esse cenário. Foram 40 anos nesse cenário. Vamos imaginar 40 anos no deserto andando, todo dia no sol quente. E foi necessário que Moisés estabelecesse regras extremamente duras e rígidas, porque era a única maneira daquele povo que não sabia sequer ler, que não tinha sequer um entendimento mínimo de moralidade, apesar de crer naquele Deus, mas gerações e gerações sendo escravizadas, automaticamente o pensamento ele fica conectado no movimento de revolta e violência. Então Moisés foi obrigado a estabelecer um princípio simples, objetivo e direto que pudesse promover um mínimo de sociabilização, um mínimo de convivência em coletividade, para que eles pudessem continuar. Foi quando foi se estabelecido o olho por olho, dente por dente. De maneira que cada um saberia que o mal que ele fizesse, ele sofreria aquele mesmo mal. Não era possível para Moisés, naquele momento, escrever páginas e páginas de um código civil. Foi estabelecida uma regra direta, objetiva, e lógico é que essa regra, aos olhos de hoje, para nós que já sentimos um pouco mais o que seja o Evangelho, parece até algo mais agressivo. Mas nós não tínhamos condições de estruturar um sistema judiciário, um sistema de vigilância, de polícias, enfim, escolas, não se tinha nada disso. Nós tínhamos um povo no deserto em situações dificílimas. E foi isso, exatamente essa regra, que conseguiu controlar todos os ímpetos de violência. Controlar, nós não podemos dizer, mas permitir viável continuar nesse planejamento. Então, infelizmente, muitas pessoas, sem avaliarem o cenário histórico, elas acabam dizendo muitas coisas equivocadas sobre Moisés, de que foi um homem violento, de que foi um homem que não se ateve realmente aos preceitos divinos. Mas nós precisamos deixar tudo isso de lado, porque senão, e nós vamos conversar mais à frente nos próximos estudos sobre isso também, senão quando Jesus veio, ele não teria dito, eu não vim destruir a lei. Ou seja, Jesus outorgou Moisés. Jesus disse, esse Espírito fez o que precisava ter sido feito.
Ele cumpriu o planejamento dele. Então nós precisamos desmistificar vários desses elementos que são trazidos como se Moisés não tivesse conduzido da melhor forma o que precisava ser feito. Moisés fez tudo aquilo que estava ao alcance dele. E foi ele quem trouxe para nós a primeira revelação. E nós podemos entender essa primeira revelação como um ponto de luz no planeta Terra. Há 3.500 anos atrás, Moisés nos deu a tábua de salvação para que a gente possa alcançar um plano de regeneração. E olha que interessante, são 3.500 anos e até hoje nós não conseguimos seguir nem Moisés. Porque quando Moisés foi até o Monte Sinai, e aqui nós entramos no segundo aspecto do que nós nos propusemos para conversar um pouco hoje, quando Moisés traz aquele código que nós conhecemos como os 10 mandamentos, Moisés ele traz uma síntese comportamental, atitudinal, de tudo aquilo que representa um homem de bem. Não matar, não cobiçar, não invejar, honrar pai e mãe, ou seja, reconhecer e valorizar aqueles que nos precedem, aqueles que fazem tudo por nós, que não deixa de ser um grande movimento de gratidão. Então Moisés ele trouxe a lei divina, que é eterna. A lei mosaica que ele teve que estabelecer, que nós podemos chamar de moral social, ela vai evoluir com o tempo, que é o ponto 1 que conversamos. Ela não é permanente, mas a tábua que ele trouxe até todos nós é permanente. São regras eternas, são regras de ontem, hoje e para sempre. E ele trouxe essa proposta como um primeiro passo, e por isso que nós entendemos ela como primeira revelação. E para conversar especificamente sobre esse código divino, eu queria trazer aqui um exemplo, um exemplo mais concreto, para a gente aprofundar um pouco mais e sentir o que é que a espiritualidade pede de nós com esses 10 mandamentos. Vamos imaginar que eu tenha um carro extremamente veloz, muito veloz. É um carro extremamente seguro, ele tem sistema de proteção dos mais variados tipos, ele tem airbag no carro inteiro. Mesmo que eu colida, que eu venha a bater em alta velocidade, nada vai me acontecer, similar ao que a gente vê dos carros de Fórmula 1. Vamos imaginar esse cenário. E aí eu entro dentro desse veículo, me sinto protegido, e vamos colocar ainda mais uma situação. Vamos imaginar que esse veículo seja blindado. E aí eu estou dentro desse veículo, eu começo a fazer tudo o que eu quero. A polícia não consegue me alcançar porque os carros da polícia não têm a velocidade, a estabilidade para conseguirem me pegar. E com essa sensação de segurança que eu tenho, eu vou fazendo tudo o que eu quero com esse veículo. Eu vou atropelando, inclusive as pessoas que eu quero atropelar, porque algum dia elas me prejudicaram. Eu faço o que eu quero. Só que a gente se esquece que um dia vai acabar o combustível. Mas a gente se comporta como se nunca fosse acabar o combustível desse veículo. E eu vou fazendo tudo. Até que um dia o carro para. E quando o carro para, eu vou ter que descer do carro. E aí eu vou colher todas as consequências. Eu não vou ter mais o carro. É a mesma coisa. Nós estamos num veículo. E quando nós estamos dentro desse veículo,
muitas vezes com essa proteção do robô de carne, do corpo físico, com a questão do esquecimento, nós começamos a fazer de tudo, principalmente em pensamento, porque a gente acha que ninguém vai pegar a gente. A lei da terra não me alcança. Então eu posso falar mal, eu posso destruir a vida de um companheiro. Qual a lei do Código Civil que pode me prender por eu estar destruindo de maneira sutil a imagem de alguém? É difícil. A lei civil não vai me alcançar. Nós temos até os crimes de difamação, calúnia, dependendo da intensidade. Mas isso é muito difícil. Muito difícil. Então a gente vai fazendo tudo isso sem nos controlar. A gente dá vazão a todas as nossas más tendências. Então Moisés veio trazer para nós esse conjunto de regras atitudinais para que nós tivéssemos a disciplina para controlarmos os nossos desejos. Moisés veio nos dar a oportunidade para que nós saíssemos dessa condição animal de eu faço o que eu quero na hora que eu quero, eu faço o que me dá vontade, porque quando todo mundo começa a se comportar como um animal, nós entramos num estado de natureza, de violência, onde o homem é lobo do homem, o mais forte é quem vence e a violência é que importa. Isso é um cenário extremamente dolorido, um cenário extremamente ruim. Já imaginaram nos dias de hoje a gente vivenciar uma realidade dessa, onde eu estou dentro da minha casa e qualquer hora alguém pode invadir aqui, tomar e eu vou para a rua, porque a regra é do mais forte? Então Moisés veio trazer uma compreensão muito mais profunda, dizendo, olha, controlem as atitudes. Foi a primeira revelação. Disciplinem os desejos. Controlem as vontades de vocês. Não cobicem a mulher do próximo, porque você também vai ter uma esposa. E vai ser muito ruim você amando a sua esposa e alguém cobiçar a sua esposa. Então, controle a si mesmo para que você também seja respeitado. E aí, dentro desses princípios atitudinais, comportamentais, nós conseguiríamos minimamente estabelecer uma sociedade. Porque se todo mundo fizer isso, e aí nós entramos naquela regra áurea, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Respeita teu pai, porque um dia você também será pai. Para de querer a qualquer custo arrancar os recursos do seu irmão, porque sempre vai ter alguém mais forte que vai querer arrancar também todos os seus. Vamos viver em respeito. Moisés traz para todos nós um código de respeito, porque ele nos diz de maneira muito firme, olha, um dia você vai ter que descer do veículo de carne. E um dia, ao descer do veículo de carne, você vai responder por tudo aquilo que você fez. Moisés veio nos trazer a pedra base, a pedra angular, o alicerce da verdadeira espiritualização. É por isso que logo após ele já veio Jesus. Então vamos guardar conosco essa proposta dessa primeira revelação, porque sem essa base não dá para a gente fazer nada. Nós precisamos conduzir a ação correta nas nossas vidas, a atitude certa. Não justifica nenhum de nós tomarmos nenhuma atitude incorreta sob nenhum preceito. Difamar, mentir, enganar, roubar, trair, matar. Todas essas atitudes, elas são injustificáveis. E é essa questão que nós gostaríamos de deixar para todos. Que nenhum de nós, nesse momento,
tenha receio de educar um filho em relação às ações corretas, se educar em relação às ações corretas no trabalho, chegado o momento de nós realmente entendermos, em mais essa transição, que a ação correta é a base para que a gente possa caminhar para uma regeneração. Nós estamos há 3.500 anos recalcitrando para seguir a primeira revelação. Quantos de nós ainda sequer se atém à primeira revelação? E aí nós adentramos naquela condição de quando eu quero a qualquer custo. Eu não peso as consequências do que eu vou fazer. Eu sou inconsequente. Precisamos deixar essa inconsequência e vivenciar, compreender e sentir esses 10 mandamentos. Não podemos mais conduzir a vida a qualquer custo. Não podemos mais nos alimentar a qualquer custo. Não podemos mais brilhar a qualquer custo. Ganhar dinheiro a qualquer custo. Nada na vida justifica qualquer custo. Qualquer atitude minha, se ela estiver trazendo prejuízo a qualquer pessoa em qualquer esfera, eu não posso fazer. Isso são os 10 mandamentos. Essa é a primeira revelação. Moisés veio nos trazer que nada que formos conduzir poderá violentar a ninguém em nenhum campo da existência. Nada pode promover prejuízo a ninguém. O caminho é de paz e não de violência. Amado Jesus, Mestre querido, muito obrigado. Gratidão pela nossa existência. Gratidão por essa oportunidade de tantos conhecimentos, de tantas oportunidades para sentirmos as leis que regem o universo. Obrigado, Mestre amado Jesus, por esta encarnação que todos nós recebemos. E obrigado ainda mais por estarmos tendo essa possibilidade de ter acesso à doutrina espírita que traz com tanta clareza as verdades eternas para todos nós. Que esses ensinamentos de quase 4 milênios atrás possam ser para nós hoje o norte e que possamos enxergá-los cada um como um degrau que nos conduzirá a uma vida regenerada e de paz. Rogamos o teu amparo, Jesus, para que nos momentos desafiadores do dia a dia consigamos vencer a nós mesmos, consigamos controlar as nossas más tendências, superar o homem velho e possamos nós caminhar em paz, caminhar na vibração e na sintonia do respeito, construindo a fraternidade plena entre toda a humanidade terrestre. Sê conosco, Mestre querido Jesus, para que diante dos desafios diários, para que em contato com as agressões daqueles que ainda não conhecem Jesus, para que em contato com as tantas dificuldades, nós possamos nos manter firmes no caminho do amor, que possamos ser tão bons, tão amáveis e fraternos quanto pudermos ser,
que saibamos oferecer a outra face, que saibamos permanecer na ação correta do amor, a despeito de todas as dificuldades. Porque será a partir desse esforço, Mestre querido, de todos nós, que conseguiremos construir esse ambiente de profunda felicidade no planeta Terra. Auxilia-nos, Mestre querido, hoje e sempre, para que sejamos esses agentes de amor, de felicidade e de fraternidade. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas e em nossos corações. Que assim seja. Assim